Atividade 3. Cidadania e movimentos sociais. Aula 16.2. Conteúdo: o governo Lula 2. Habilidade: compreender e avaliar o governo Lula e a transição para o governo Dilma. Muito bem, muito boa noite. Estamos de volta, para essa segunda aula desta noite. Mais uma vez com vocês, eu, professor Eduardo Gomes, para darmos continuidade a um novo momento agora na política brasileira, que caracteriza-se, na verdade, por um momento de transição, que é o segundo mandato aí do governo Dilma, do governo Lula, aliás, e a transição gradativa para o governo da Dilma, que é uma coisa mais atual, mais contemporânea, que todos nós estamos aí vivenciando. E para que isso seja possível, vamos agora aprender a aprender. Muito bem, gente. No nosso Aprender e Aprender de hoje, vamos, eu diria que resgatar um pouco o clima dali de campanha do segundo mandato do governo Lula. Vamos entrar aí nesse clima na época de euforia, dos programas sociais que vocês relataram, na mudança da economia, mas também durante a aula vamos evidenciar alguns problemas desse governo, tá? Nem tudo são flores, nem tudo correu às mil maravilhas. Mas nesse momento de transição, eu trouxe para vocês um vídeo trazendo aí o jingle de campanha dele aí durante o segundo mandato, para que a gente possa saber aí quais foram as estratégias tomadas pelo marketing do PT na época. Vamos lá. Olha eu aqui de novo, cantando, eu tenho um sonho novo pra sonhar. Olha eu aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de enfrentar. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. O mundo se ilumina, nós por ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando este Brasil. São milhões de Lulas noite e dia a lutar por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Muito bem, gente. Como vocês puderam observar, o marketing na política, ele é muitas vezes determinante. Essas estratégias que são adotadas pelos partidos políticos que contratam ali profissionais ligados à área de marketing, para gerir suas campanhas, acabam, de certa forma, alavancando aí as candidaturas. E no caso do Lula, que pegou ali o país com a economia estabilizada e implementou alguns programas sociais, a tendência é que ele, com a máquina do poder em suas mãos, conseguisse a sua reeleição, fato que acabou ocorrendo. Esse jingle que eu trouxe para vocês aí da campanha foi apenas para reforçar toda a estratégia que foi desenvolvida pelo PT na época para que ele obtivesse êxito no seu segundo mandato. Tá? A partir desse momento, quando ele ganha basicamente as eleições novamente, ele promoveu uma série de medidas para tentar, de certa forma, alavancar o seu governo. Entre elas, incentivou as exportações e promoveu uma diversificação de investimentos através do BNDES. O BNDES é um banco de desenvolvimento nacional que fomenta essas ações e concede créditos a determinados agricultores,
né, a outras pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, que acabam, né, utilizando-se aí desses recursos para estimular os seus negócios e a própria economia. Né? Outra medida interessante foi o estímulo ao chamado microcrédito e a ampliação de investimentos na área de agricultura familiar. Na verdade, esses investimentos eles vão ser caracterizados através de um programa específico, né, chamado de PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né, com o objetivo de tentar, de certa forma, ali, né, ajudar as pequenas famílias, os pequenos proprietários rurais a dinamizar suas ações econômicas e também a sua produção, né, para que eles pudessem aumentar, comercializar e gerar emprego e renda. Para a gente observar os resultados dessas ações, eu trouxe um pequeno vídeo aí falando sobre o programa aí do PRONAF. Então vamos lá. Preparamos uma surpresa para uma funcionária do Banco do Brasil entender o significado do trabalho dela e de todos os 120 mil funcionários do banco. Meu nome é Daniela Alessandra Pedroso. Vou contar uma pequena história para vocês. Minha vida se resumia na estrada. Eu viajava demais, todos os dias praticamente. Eu tinha uma equipe de vendedoras de semijoia e confecção, e aonde eu deixava a mercadoria e depois de algum tempo eu passava fazendo o acerto do que elas tinham vendido. E cada dia numa cidade. Então, praticamente eu folgava uma vez por semana. Tava bem desanimada, tá? Tipo, a gente pagava pra trabalhar sem contar o risco da estrada. E aí eu não tava vendo meu filho crescer, porque eu saía de madrugada ele dormindo e eu voltava à noite ele dormindo. E foi aí que eu fui pensando, será que vale a pena? Nunca tive preguiça, sim, vamos arregaçar as mangas e vamos, né? Comecei do zero. E aí a horta começou, nós fizemos uma horta pra despesa. Era cercada de bambus, uns 3, 4 canteirinhos. E aí meu pai um dia chegou lá, nós estamos com um pé de alface lindo, nós não estamos vencendo comer, vamos perder. Você tem tantas amigas, oferece para suas amigas. Eu falei, pai, vamos colher uns 50 pés então e vou sair oferecer. Pelo menos para pagar a despesa das sementes, né? Não foi uma hora, eu voltei com R$25. Nossa, o negócio não é ruim não. Eu fiz 2 anos de rua, eu comecei como verdureira mesmo, batendo de porta em porta. Eu comecei a lotar a picape mesmo, pelo teto. Enquanto não vendi o último pão, eu não vim embora. Não tínhamos água, né? E usávamos a água de um vizinho, porque se você não tem água, você não tem nada numa propriedade. E do nada cortaram a minha água. E eu fiquei desesperada, falei, bom, agora vou ter que parar com a horta, o que eu vou fazer? Minha família dependia da horta para sobreviver. Ah, você vê lá no fundo do poço, eu falo, gente, na hora que a coisa tá começando a dar certo, eu não dormia, ficava muito nervosa, minha mãe mais ainda. E até que me falaram que o governo tinha um projeto em parceria com o Banco do Brasil, o PRONAF, que fazia financiamentos para pequenos produtores, né? Agricultura familiar, pequenos produtores, que era o meu caso. Eu tô salva. Daí montaram o projeto, eu mandei pro Banco do Brasil e a Sônia, um anjo de pessoa, me tratou muito bem, foi me orientando. E é onde eu fiz o meu primeiro PRONAF, que foi para fazer o poço artesiano. Eu falei, meu Deus, tudo ou nada, né? Então eles chegaram assim com 3 caminhões e já foram colocando os canos e furando. Foi questão de 2 horas estava furado o poço. Eu falei, nossa, minha vida se resumiu em 2 horas. Graças a Deus, com 68 metros já começou a captar água e foi perfurado 116 metros. Hoje eu tenho 10 mil litros d'água por hora. Naquele ano eu tripliquei minhas vendas, que eu expandi. Aí eu pude crescer. Muito bem, gente. Vocês puderam observar que programas voltados para o desenvolvimento da economia primária, né, do setor agrícola, né, também foram contemplados durante esse segundo mandato do governo Lula. No entanto, a renda média do trabalhador brasileiro ao longo, né, daquele primeiro mandato que ele teve, né, e durante o próprio início do segundo mandato, não recuperou o valor da época, de dezembro de 2012, logo quando ele assumiu. Ou seja, mesmo com o advento, né, e da manutenção do Plano Real, o poder de compra do trabalhador acabou sendo corroído pela inflação, né, de uma maneira mais significativa. E o nível de desemprego acabou registrando, né, uma queda. Né, mesmo com a inflação voltando ali gradativamente, nós tivemos uma queda, né, no nível de desemprego, fato que acabou equilibrando ali as ações
do seu governo, e até não chegando a comprometer a sua popularidade. Os índices chegaram aproximadamente ali a cerca de 9,9%, ali já próximo ao seu segundo mandato, em fevereiro de 2007. Tá? Durante a sua gestão, a renda média desse trabalhador, ela oscilou um pouco, como vimos, e digamos que esse slogan que ele acabou lançando, de que acabou com o pagamento das dívidas públicas, que pagou a dívida do FMI, ele acaba se caracterizando como uma faca de dois gumes. Por quê? Porque à medida que a dívida externa foi sendo paga, a dívida interna acabou crescendo. E isso, de certa forma, corroborou para que nesse segundo mandato agora, nesse segundo momento da Dilma, essa bolha financeira explodisse. Isso é uma realidade. O nosso poder de compra ele diminuiu, a inflação está aí galopante, subindo, o real se desvalorizando, e essas coisas são preocupantes. Na realidade, o que nós tivemos, basicamente, foi uma queda do prestígio internacional nesse momento atual. Naquele momento, até que em termos de visão internacional de mercado, nós tínhamos o Brasil ali como um país relativamente seguro para se investir. Mas na atualidade a nota do governo foi rebaixada e nós agora estamos aí pagando, eu diria que as consequências aí dessa herança maldita da Copa do Mundo, e de outras ações que acabaram não dando certo. E também, principalmente, a questão da corrupção. A corrupção é um câncer que assola a política, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, existem algumas ressalvas, evidentemente, mas o nosso momento atual, do governo Dilma, é um momento preocupante e que nós, como brasileiros, estamos aí, pagando preço alto por algumas ações desastrosas que ocorreram. Aí eu trouxe para vocês uma charge do Lula pagando ao FMI, mas tirando o dinheiro de nós trabalhadores. É isso que ocorreu. A nossa carga tributária é muito alta, mas o Fundo Monetário Internacional, ele sempre recomenda que haja ajustes fiscais na economia para que ele possa receber dos seus credores o que esses países lhe devem. Isso não é diferente com o Brasil. Tá? Depois dessas pequenas observações que eu fiz, vamos agora para o nosso Fazendo e Aprendendo. Muito bem, gente. No nosso Fazendo e Aprendendo de hoje, eu trouxe uma pergunta aberta, mais uma vez aí, para estimular o senso crítico de vocês, o raciocínio. E ela diz o seguinte, tá? Comente sobre a política econômica do segundo governo Lula. Depois das observações que eu acabei fazendo aí, do pagamento de dívida, do FMI, dos programas voltados para a questão social mesmo. Então vamos agora, gente, aprender um pouco mais, vamos agora ver as correções, como é que vai ficar a questão, tá? Vamos lá. Muito bem, gente, a pergunta que eu deixei para vocês foi a seguinte: comente sobre a política econômica do segundo governo Lula. Ora, eu coloquei para vocês aqui uma série de pontos, uma série de fatores que nós podemos considerar como estratégia de política econômica durante esse segundo mandato. O que eu observei nas respostas de vocês é que vocês se preocuparam muitas vezes em reproduzir algumas informações que nós colocamos apenas como apoio ali na cartela, tá? Vocês também poderiam ter feito alguns apontamentos a partir da própria vivência de vocês, do cotidiano, que o segundo governo Lula foi uma coisa recente, uma coisa que a gente caracteriza como a história ali do tempo presente da política brasileira. Mas vamos lá, vamos ver o que é que basicamente acarretou esse processo. Num primeiro momento, nós tivemos o investimento no que ele caracteriza ali de microcrédito. O que é o microcrédito? É a liberação de pequenos valores
para agricultores, para comerciantes, para pequenos produtores, para tentar, de certa forma, estimular a economia em outras áreas ali da sociedade, tá? Além disso, nós tivemos a propagação aí do pagamento da dívida externa, né, com o Fundo Monetário Internacional. Mas o que eu apontei para vocês também anteriormente é que a nossa dívida interna, ela foi basicamente ali inchada no período, ela acabou crescendo e até mesmo ultrapassando a dívida externa do Brasil. Outra política ali que foi adotada foi o investimento através do BNDES num programa de agricultura familiar, né, o PRONAF, para, de certa forma, tentar aquecer essa fatia da economia. Vocês podem observar que nós tivemos aí, né, durante esses 2 mandatos, alguns pontos altos do governo, né, alguns momentos em que o governo conseguiu ali manter, né, a inflação por alguns anos sob controle, o real chegou a se desvalorizar, mas é isso de forma gradativa. Mas, apesar de todas essas questões, eu diria que o mercado internacional ainda via o Brasil com bons olhos naquele momento. Porém, o governo, ele não foi feito só de, eu diria, medidas positivas. Durante aquele período do governo Lula, alguns escândalos também acabaram ali emergindo, muitas vezes a mídia ali corroborando ali com essa questão da divulgação. E logo no início ali de 2008, uma nova crise estourou, né, no governo Lula, que foi a crise do chamado uso dos cartões corporativos. Ora, essas denúncias de irregularidades, elas caíram como uma bomba na época, porque esses cartões, eles devem ser utilizados com moderações, né, para que os parlamentares, de uma maneira geral, possam ter suas despesas, de certa forma, ali controladas, mas o que houve, na verdade, foi a utilização de maneira desregrada, né? As pessoas, em particular os próprios parlamentares, acabaram, né, abusando dessa prerrogativa, e isso veio à tona, né? Como se não bastasse, né, disso aparecer na mídia e de ser muito comentado na época, outros escândalos acabaram também vazando durante esse período. É um período onde Lula tinha traçado uma estratégia de governo, né? Isso aí, de certa forma, acabou abalando um pouco as estruturas ali, a própria imagem do PT como partido político, mas ele acabou tentando contornar essa situação a partir de estratégias políticas. Que estratégias eram essas? Ele havia lançado, logo no dia da sua reeleição, uma meta do crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, né? Popularmente como nós chamamos, que girava em torno aproximadamente de 5%. Para o seu segundo ano de mandato já, ou seja, já no ano seguinte, ele já queria que o Brasil alcançasse esse objetivo. Aparentemente, recuou até 2007. Né? Recuou de que maneira? Ele fez uma projeção de crescimento, mas, no entanto, a economia recuou um pouco. Isso também não estava nos seus planos. No dia 22 de janeiro, foi lançado, com a apresentação na época da ministra-chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, um programa chamado PAC. É uma sigla que quer dizer Programa de Aceleração do Crescimento. As verbas, lembrando, é bem pertinente a gente lembrar isso aí, as verbas que foram investidas no PAC, que hoje em dia está tendo que ser cortado, pelo fato desse novo ajuste fiscal pelo qual o país passa, elas são verbas de dinheiro público, né? Verbas que saem dos nossos impostos. Então é válido salientar que não é nenhum favor, é um investimento através dali dos impostos que nós mesmos pagamos. Né? A União, o governo federal, ela tem duas funções básicas, é uma função normativa, para que as leis sejam cumpridas ali, de fiscalização, e uma função redistributiva, que redistribui basicamente ali os nossos impostos
através de serviços. Essa ideia de se criar um programa de acelerar o crescimento do país, ela até que nasceu, né, com boas intenções. Mas o grande problema são os desvios dessas obras, as licitações fraudulentas, eu diria, as propinas que rolaram para as empreiteiras. Quer dizer que existia uma série de fatores que acabaram minando, teoricamente, a boa ideia inicial dessa aceleração do crescimento, né, desse programa que acabou surgindo ali e se caracterizou como o carro-chefe do governo do PT e que chegou, inclusive, a ajudar na eleição da Dilma Rousseff após, né, Lula ali sair do cenário político, até mesmo porque a Constituição não permite uma terceira ali reeleição. Você só pode se reeleger uma vez, tem um segundo mandato, então não pode ter, né, um terceiro mandato. Outras medidas que foram tomadas giraram em torno do chamado Plano de Desenvolvimento da Educação, que também corresponde ali a uma sigla, né, chamada de PDE, né, que corresponde a esse nome que eu acabei de citar. Ele estabelece, basicamente, o objetivo de tentar nivelar a educação básica com a educação de países, né, já desenvolvidos, consolidados, até meados de 2021. E prevê algumas medidas, né? Na verdade, esse plano, quando foi lançado, ali no período ali do segundo mandato do Lula, ele fez uma previsão de medidas até 2010, né, portanto, há 5 anos atrás, que entre elas estavam a criação de um índice para medir a qualidade do ensino e de um piso salarial para os professores de escolas públicas. Também é válido salientar que, infelizmente, esse piso não está sendo cumprido na totalidade ou em alguns estados, né? Eu não diria na totalidade, tá? Mas eu diria que em alguns estados aqui do Brasil, esse piso não é cumprido e isso realmente desgasta o setor educacional e é reflexo aí dessas avaliações que são feitas e a gente acaba evidenciando, externando alguns estados que acabam não conseguindo obter um desenvolvimento satisfatório no quesito educacional, até mesmo porque quando você não investe na educação, você também não pode colher os frutos, né? O professor, ele tem que ser, né, bem remunerado, o professor ele tem que ser, né, realmente ter condições para poder desenvolver uma boa aula, enfim. E isso, infelizmente, ainda não ocorre em sua totalidade no Brasil, com algumas ressalvas de alguns estados, tá? Durante o governo Lula, o risco do Brasil, ele até que foi baixo, né? Ele teve um dos índices mais baixos já visto na história. Por quê? Porque ele acabou tendo essa visão de confiabilidade, principalmente em relação à política econômica externa, né, do setor de investimentos. Na época, ele acabou herdando ali a estabilidade do Plano Real, a inflação estava basicamente sob controle, apesar da moeda ir se desvalorizando gradativamente, mas nesses últimos anos da nova república, nessa fase de redemocratização, nós acabamos, né, batendo o martelo ali do governo Lula, sendo um governo que, desse ponto de vista, acabou correspondendo às expectativas. Mas como eu disse a vocês que nem tudo são flores, eu trouxe para vocês agora o outro lado da moeda, tá? Como eu coloco aí na cartela, nem tudo foi um mar de rosas. Durante, né, esse governo petista, que ainda estamos, ainda sob a sua tutela. Várias crises surgiram em decorrência de denúncias de corrupções de empresas, em estados. Temos como exemplo, né, o famoso mensalão, os escândalos dos Correios e vários outros escândalos que acabaram derrubando personagens importantes desse mesmo governo Lula, como no caso dos ministros José Dirceu, né, na época o chefe da Casa Civil, o Antônio Palocci, né, ligado aí à política econômica, à Fazenda, a Benedita da Silva e o Luiz Guxiquem, entre outras personalidades de peso do próprio PT,
né, como mais recentemente tivemos o José Genuíno, né, o Vacari, que era o tesoureiro da época. Então esses personagens acabaram emergindo aí de forma pejorativa, jocosa, na mídia, e acabaram se tornando aí ícones de má representatividade política, né? O termo ícone aí é um ícone negativo, né? Um ícone que não deve ser seguido. Na parte esquerda aí da tela temos o retrato de José Disseu, que atualmente está sendo investigado pela Operação Lava Jato, né, na iminência aí de ser a qualquer momento aí condenado, se ele não prestar a delação premiada. Temos do lado direito o Antônio Palocci, que foi outro personagem aí que fez parte da composição do alto escalão do governo PT e que se meteu aí também no escândalo de corrupção. E mais adiante, né, mais dois personagens aí, a Benedita da Silva, né, que militou muitos anos, inclusive, pela causa aí da igualdade racial, mas acabou, de certa forma, manchando seu currículo com a exposição da mídia em alguns episódios aí que acabaram vindo à tona. E o Luiz Gushiken, né, que foi outro personagem que compôs o alto escalão do governo e que também acabou, né, envolvido dentro desse esquema de corrupção. É lamentável essas figuras públicas serem expostas dessa forma e se desviarem a sua conduta. Nós que estamos dentro de um processo democrático, né, de uma nova democracia, de um período aí onde a redemocratização nos trouxe até que frutos com a Constituição de 88, com a possibilidade de nós podermos escolher os nossos governantes, mas, infelizmente, né, o país passa por uma crise, tanto política quanto econômica, e né, nas próximas eleições eu espero, do fundo do coração, que todos nós possamos escolher melhor os nossos representantes, não é isso? E agora, mais uma vez, nós vamos aí com o nosso Fazendo e Aprendendo. Muito bem, gente. No nosso Fazendo e Aprendendo, eu trouxe uma imagem aí para vocês refletirem um pouco, tá? A imagem da presidente atual, da presidente Dilma Rousseff. Daí eu coloquei o seguinte textozinho de apoio aí para que a gente possa pensar e raciocinar um pouco. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os altos e baixos do governo Lula, ele acabou conseguindo eleger a sua sucessora, a Dilma Rousseff, que é a nossa atual presidente, que também conseguiu a sua reeleição. Logo a seguir, eu trago a pergunta, para que vocês realmente possam responder do fundo do coração, desabafem, dê sua opinião. Não precisa se prender ao que a gente viu nas cartelas, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma análise a partir da visão de vocês mesmos do governo atual, tá? Fazer essa análise do governo Dilma, essa é a questão que eu deixo para vocês. Nas duas aulas de hoje, nós abordamos essas duas fases aí do governo Lula e também o processo de transição para o governo Dilma. Abordamos também um pouco da política econômica que esse mesmo governo acabou adotando durante esses anos que estão no poder, e também alguns escândalos que ocorreram nesta administração do Partido dos Trabalhadores, enquanto partido que está aí com a máquina pública nas mãos. Procuramos abordar de forma isenta aí esse papel da política numa fase mais contemporânea. E eu acredito que essas aulas, dessa fase mais recente, do processo já num cenário de redemocratização do país, elas estão sendo bastante pertinentes, importantes, para que vocês possam, a cada dia, se politizar mais e desenvolver esse espírito crítico, já agora na base, e levar isso para a vida toda aí, e que possam colocar em prática, discutir essas ideias com família, com parentes e com amigos, tá? Mais uma vez, eu desejo a todos vocês uma excelente noite,
tá? E vamos nos motivar cada dia mais para o restante dessa unidade e para o restante do curso. Tá? Então, até amanhã.